Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda Paniago, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo. É um imenso prazer poder participar desse evento, eu agradeço muito pela oportunidade. E eu darei início agora à minha apresentação, que vem da pesquisa que eu realizei na graduação sob orientação do professor Caio Gagliardi, pesquisando o intertexto camoniano no livro 20 Poemas para Camões, escrito por Manuel Alegre e publicado inicialmente em 1992. Eu e o professor Caio Gagliardi, que assina comigo essa apresentação, decidimos que apenas um de nós deveria apresentar a pesquisa. Como pesquisadora principal, eu assumi esse papel e aproveito então para transmitir a todos os presentes uma saudação calorosa do professor Gagliardi, diretamente de São Paulo. Bom, para fazer uma breve contextualização, Manuel Alegre é uma voz ativa da poesia portuguesa desde os anos 60, tendo voltado suas primeiras publicações, sobretudo para a temática histórica. Ele teve também uma trajetória política, evidenciando o engajamento social que não se restringe só ao domínio literário. Em suas primeiras obras, o caráter político se destaca, o que o consolidou como um dos escritores marcantes na dianteira da resistência portuguesa contra a ditadura salazarista. O livro sobre o qual eu falarei, de anos mais tarde, não deixa de apresentar, ao seu próprio modo, essa mesma essência interessada em pensar a pátria, tomando como objeto principal um dos maiores símbolos da literatura de seu país, Luís de Camões. Como já se deixa ver no título, trata-se de um livro propositivamente intertextual, que tece um diálogo estreito com a poesia camoniana. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar um ponto importante a ser considerado quando nós estamos diante de uma revisitação contemporânea de um clássico como este. João Adolfo Hansen, em seu ensaio A Máquina do Mundo, aponta para a dificuldade contemporânea da leitura de Os Lusíadas, já que se trata de um gênero morto, o que por si só já estabeleceria uma barreira com o leitor. Ele lembra ainda que a leitura da poesia camoniana, abre aspas, não é natural, pois é uma formalidade prática, fecha aspas. Sendo assim, nós podemos nos questionar sobre o que leva o poeta contemporâneo Manuel Alegre à proposta do livro, o que o leva a romper a barreira do tempo e aproximar-se intimamente da poesia camoniana, estabelecendo com ela um elo de identificação tão forte. Em primeiro lugar, me parece possível responder à própria distância. A notável nostalgia da epopeia, usando as palavras de Eduardo Lourenço no prefácio aos 30 anos de poesia do autor, é um traço presente na obra de Manuel Alegre desde suas primeiras publicações, e que se arrasta ao longo da sua obra com referências não só a Camões, mas a outros mitos fundantes da cultura e da literatura ocidental. É o que o torna, como afirma Ana Maria Tarril, abre aspas, um expoente do nacionalismo poético bastante singular na sua geração, fecha aspas, justamente porque recupera, de certa forma, ainda segundo a autora, o que ela chama de um entusiasmo romântico através da vivência mítica do passado. Uma segunda resposta possível para essa identificação, e eu creio que essa se complementa também à primeira, é a própria biografia de Camões, a sua história de vida pessoal, que muitas vezes, como se sabe, acaba por se mesclar à sua própria obra. Assim como Camões, Alegre teve uma trajetória militar, tendo lutado na guerra colonial, além de ter conhecido também o exílio por conta da sua oposição à ditadura salazarista. Ambos os poetas tiveram, portanto, uma vida marcada pela errância, pela censura, pela prisão, o que parece levar Alegre muitas vezes a recorrer à figura do poeta clássico como um modo de pensar a sua própria relação com a pátria, assunto de máxima importância em sua obra. No livro dedicado a Camões, o que nós observamos não é diferente. Tomando-o como um símbolo máximo da cultura portuguesa, a obra se interessa por investigar, desvendar, aproximar-se ao máximo da enigmática e desconcertante figura de Camões. Não apenas de sua obra, mas de sua vida e da memória construída sobre o poeta ao longo dos séculos. Assim, 20 Poemas para Camões, composto sob a metáfora da navegação, convida seu leitor para embarcar numa jornada aventurosa pela poesia camoniana, conduzida do ponto de vista de Alegre, que nos guia por aquilo que mais o inquieta dentro dela, em especial pelas suas terras desconhecidas, pelo que há nela de misterioso e lacunar.
A leitura de Alegre expressa nos poemas deixa ver o processo de reescritura de partes da obra de Camões, deslocando e transformando seus significados. Quanto à maneira como se desdobram as citações, o mais recorrente é nós encontrarmos a estilização dos versos camonianos. E aqui eu faço uso do conceito de Afonso Romano de Santana, que define a estilização como uma modalidade intertextual intermediária entre a paródia e a paráfrase. Ela seria, abre aspas, jogo de diferenciação em relação ao texto original, sem que, contudo, haja traição ao seu significado primeiro, fecha aspas. No livro, este procedimento dá aos poemas o seu forte caráter metalinguístico, uma vez que os significados das referências ao texto camoniano são, em geral, deslocados para o campo da própria linguagem e do universo literário. Como se vê, portanto, a citação é um processo compositivo fundamental no livro. Em geral, observamos uma concepção de leitura e escrita profundamente conectadas. Para investigar isso mais a fundo, a pesquisa se valeu da noção de citação como um trabalho, a partir do estudo de Antoine Compagnon, com o trabalho da citação, que a compreende não apenas como algo rígido e estático, mas como um processo dinâmico, que começa antes mesmo da própria referência escrita a um texto anterior. Segundo o autor, abre aspas, a citação repete, faz com que a leitura ressoe na escrita. É que, na verdade, leitura e escrita são a mesma coisa. A prática do texto, que é a prática do papel, fecha aspas. Pensando nisso, o livro de Alegre apresenta uma leitura que se torna também reescritura da obra de Camões, como veremos em breve com alguns poemas. Mergulhado num imaginário marítimo que já constitui por si só um forte intertexto com os Lusíadas, Alegre inicia sua jornada com o poema número 1, onde começa a se desenvolver uma ideia valiosa dentro da obra, a consubstanciação entre três instâncias, a pátria, Portugal, o poeta, Camões, e o poema, aqui pensando principalmente nos Lusíadas. O poeta atribui um papel verdadeiramente iniciatório e fundador a Camões, como nós vemos nos seguintes versos. Eu trouxe alguns deles aqui, não o poema inteiro porque era muito longo, mas pra gente ver esse ponto. Diz o poema: Teu canto e tu são nossa singradura, Singapura, Camboja e partes do Oriente, nossa cidade de Tavai e nosso reino de Sião, naufrágio de Namene, amor ausente, caravelas partindo nas vogais, amar e mare nunca ter senão, desterro, despedida e nunca mais. Lusíadas diziam, e era a nação. Esta nação nasceu como poema. Nota-se assim que o legado poético e a própria vida de Camões, como nós observamos, por exemplo, pela referência de Namene ao naufrágio, se materializam na história do país e até mesmo na própria língua portuguesa. Não era outro, afinal, o objetivo de Os Lusíadas ao ser encomendado pela coroa. O poema épico foi solicitado para cantar as glórias do Império Português e, de certo modo, eternizá-las na obra, tal como a Eneida de Virgílio fizera outrora em relação ao Império Romano. Como aponta Hélder Macedo, existe na epopeia uma, abre aspas, implícita equivalência entre os feitos e o seu canto celebratório, fecha aspas. A ação de Camões de cantar a pátria é, assim, tão importante quanto as glórias cantadas por ele, algo a que Alegre se mostra bastante atento. É necessário, porém, lembrar que, apesar do seu caráter de propaganda, os Lusíadas apresentam passagens profundamente críticas à coroa portuguesa. Como se sabe, conforme avançam os cantos, o tom melancólico e lamentoso passa a ser cada vez mais audível no poema, através da voz do poeta que vai narrando a sua fadiga de cantar a gente surda e endurecida. Essa melancolia também está presente em Alegre, resultando no que, como aponta Teresa Carvalho, no que ela chama de um movimento pendular hesitante entre o desalento e a exaltação, a elegia e o hino, que paradoxalmente a sustém. Fim da citação. Afinal, uma pátria que nasce de um poema se localiza num complexo limiar entre o real e o mito, o que é, na cultura portuguesa, uma questão por vezes conflituosa, como já foi notado por Eduardo Lourenço. Em O Labirinto da Saudade, o crítico aponta para o irrealismo prodigioso, nos termos dele, que marca a relação do povo português com a sua própria imagem.
Ele chega a afirmar que, abre aspas, Camões conferiu-nos coletivamente uma existência epopeica, e desta insolação sublime nunca mais nos curamos. Fecha aspas. É válido acrescentar que não só o livro, mas a própria vida de Camões foi alçada ao longo dos séculos a um patamar lendário, fazendo com que, frequentemente, as fronteiras entre a sua obra e a sua vida se dissolvam completamente. Tanto é verdade que no próprio poema épico, narrador e autor são um só, como já foi apontado por importantes calmanistas como Cleonice Berardinelli. Assim, tratando-se de Camões, as fronteiras entre escrita e vida, entre mito e realidade, são tênues e nebulosas, fato de que Alegre se vale, de modo a ressaltar em seus poemas a imagem lendária do poeta, como se vê, por exemplo, em Lusíada, um poema que eu também trouxe aqui pra gente ver. Desterro, desconcerto e desatino. Vai-se a vida em palavras transmudada. Vai-se a vida e cantar é um destino, página a página, de pena e espada. Conjura, desengano, má fortuna. Oxalá só vocábulos, mas não. A escrita não se cinge. A vida é uma. Cantar é sem perdão, é sem perdão. Quebrar a regra, nenhum verso é livre. Outra é a norma e a frase nunca dita, lá onde de dizer-se é que se vive. Cortando vão as naus a curta vida. Transforma-se o que escreve em sua escrita. Lusíada é a palavra prometida. Ainda carregada do tom melancólico, a união entre escrita e vida fica sublimada no penúltimo verso, que faz referência ao famoso transforma-se o amador na coisa amada. É de novo uma estilização, onde o sentido é transposto para o universo da linguagem. Aqui, novamente, nós percebemos a expressão do característico desconcerto, que é fortemente presente na lírica camoniana, o que fica visível sobretudo no léxico dos primeiros versos, dialogando com um dos sonetos do poeta, que eu também trago aqui à direita. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram, os erros e a fortuna sobejaram, que para mim bastava amor somente. Trouxe só a primeira estrofe também pra gente ver. O sofrimento, então, expresso na lírica do poeta, se confunde com a sua própria história de desventuras, que, após uma vida de serviços à pátria, quando Camões retorna a ela finalmente, não consegue mais do que um desfecho miserável para sua história. Vale lembrar que a imagem de mártir, a partir do sofrimento de Camões em vida, foi na literatura uma maneira de denunciar a indiferença de Portugal para com seus poetas, como, por exemplo, no poema Camões e a Tensa, de Sofia de Mello Breiner Andressen, com o seu provocante verso Este país te mata lentamente. Dessa forma, a ideia do poema de Alegre parece passar também pela proposta de uma certa redenção do sofrimento de Camões em vida através da sua poesia, que passa por sua vez a personificá-lo completamente. Fato é que ter a sua própria identidade fundada no mito gera diversas interrogações. E atrás dessas respostas é que a jornada alegriana parece se direcionar, buscando sempre se aproximar do enigma Camões. Temos, assim, uma poesia marcada pela busca da poesia, um trabalho fortemente metalinguístico e que muitas vezes encena o momento mesmo do fazer poético. Em muitos poemas, o eu poético assume a figura implícita do leitor, como, por exemplo, em Azimuth. Diz o poema: por dentro da metáfora há outro Atlântico, discurso como evento, outra Índia, outro Azimuth, o momento semântico e o não semântico. Em cada estrofe, um cheiro a Calicut. Procurar o sentido e a referência. O que? O acerca de que? Embarcar no poema e navegar. Sobe-se a um verso teu e vê-se o mar. Aqui, esse leitor implícito parece nos revelar alguns dos seus passos diante da obra camoniana, mostrando-se fortemente provocado por ela, como algo que realmente o inquieta e o instiga a ir além, ou como nós lemos, a embarcar. O poema camoniano assume a forma da embarcação, de uma vista para o oceano, que por ser tão vasto apresenta também inúmeros mistérios. A ideia de Camões como um enigma a ser desvendado se intensifica em Com Que Pena, poema que eu também trouxe apenas algumas partes, porque é um poema que se estende por várias páginas. E ele diz:
Era ainda um léxico sibilante, um gutural murmúrio dissonante. Diante da folha branca, Luís Vaz de Camões. Ninguém sabe com que pena, com que tinta, em que papel. Ninguém saberá nunca com que letra. E isso é como ter perdido uma parte do nosso próprio rosto. Aqui, ainda diante de um lírico inquieto frente à obra e ao poeta, o que predomina é o caráter da dúvida, do mistério. Para esse lírico, aquilo que instiga sua exploração pela obra do autor é o fato de que há uma correspondência entre essa obra e a sua própria identidade. Na verdade, mais do que isso, uma identidade compartilhada entre muitos, entre uma verdadeira comunidade. Nesse sentido, ir em direção ao enigma Camões representa para o lírico uma forma de identificação maior consigo mesmo, enquanto um grupo, nesse caso pensando no próprio povo português. A jornada pela poesia camoniana é também, para o poeta, uma jornada de conhecimento pessoal e de suas próprias raízes. A história e obra de Camões mesclam-se à sua própria história e obra. Não à toa, as encenações da leitura que nós observamos nos versos dão lugar em outros poemas a encenações da escritura, como no poema 9, em que nós já não estamos mais restritos à poesia camoniana. Aqui, nós vemos a intertextualidade com Camões com a referência ao canto nono de Os Lusíadas, com o episódio da Ilha dos Amores. E ao deslocar o sentido original do canto para o universo do fazer poético, revela-se a dimensão do prazer e da sedução inerente à criação literária. Diz o poema. Cada texto é uma ilha onde o autor persegue como ninfas as palavras. Com requebros me fogem, com gritinhos, ora uma se dá, outra se esconde. Palavras, ora escravas, ora esquivas, por vezes tão furtivas, quase bárbaras. Eis as cativas de que sou cativo. E pois que nelas vivo, fora é que palavras, como deusas, como putas, no jogo da paixão e do poema. Dai-me os risos, a festa, o canto nono, onde descanse, enfim, a minha pena. Do momento da contemplação da obra, que nós vimos nos dois poemas anteriores, nós passamos ao momento da criação. Da leitura, passamos à escrita, que é representada aqui por esse jogo quase erótico da conquista. Percebemos assim que ler Camões para o leitor alegre nunca é apenas uma operação passiva. Gera, ao contrário, um movimento intenso que se desdobra na escrita e na reescrita, um processo que se torna o próprio mote dos poemas. Em alguns deles, o momento da criação ganha inclusive ares mais sombrios e até mesmo mágicos, como se vê em Criptografia, onde o eu lírico, que de leitor passa a escritor, parece se envolver numa espécie de feitiço com o poeta admirado. Da rosácea de enxofre nasce o pacto, da magia, da fórmula, do rito. Vai-se a ver, e Camões é o próprio acto, de passar a poema o nunca dito. Tem cornos que não vêm no retrato, tem pés de cabra e o fogo do maldito, e quanto mais disperso, mais intacto. Vai-se a ver, ele dita, e eu passo a escrito. Intertexto, intervida, intersemântica. Alquimia, alquimia, escrita quântica. Vai-se a ver, e Camões é a voz que dita. E já não sei se escrevo ou se sou escrito. É a magia, o fogo, o signo criptografia de uma escrita em outra escrita. Nessa espécie de ritual e palimpsesto, a Alegre consagra definitivamente a fusão entre a sua própria poesia e a do poeta homenageado. Como se nos dissesse agora, transforma-se o leitor na coisa lida, ou por ela transformado. Sela, assim, a mágica do livro, o ritual que busca construir em sua jornada errante pela poesia de Camões, representado no poema por essa experiência alquímica. O mais interessante é que no auge dessa metamorfose, Camões não é revelado, ele permanece oculto, escapando de seu leitor. No entanto, o pacto, a qual se refere o poético, se realiza mesmo assim. Constrói-se a imagem do mito Camões, aceitando a lacuna e a interrogação, porque é nelas que reside a grande fonte de sua inquietação e todo o prazer estético. Ao fim e ao cabo, 20 poemas para Camões representam a experiência voluptuosa de um leitor apaixonado. Se é verdade que o poema, para Manuel Alegre, consiste na sua inacabada revelação, como diz Eduardo Lourenço, o livro tampouco tem a pretensão de chegar a um ponto final único e estável nessa navegação poética. Prefere, antes, conduzir o leitor por uma viagem aventurosa pelo vasto mundo da poesia camoniana,
cuja errância é mais garantida que o destino, e mais importante também. Essa foi a minha apresentação, termino por aqui. Essas são minhas referências, e muito obrigada a todos.